E ferrou aí para o senhor Flávio Bolsonaro. Olha, até o maior aliado do Flávio, que é o Waldemar Costa Neto, já está começando a descartar a candidatura dele aí, a jogar a toalha, falar, ó, tá feia a coisa, viu? Tá feia. E tivemos operação da Polícia Federal do André Mendonça ontem, e olha, ontem no fim da tarde. O que aconteceu? Pois bem, vamos lembrar aqui. O André Mendonça é relator do caso do Banco Master e também do caso do INSS. No caso do INSS, em determinado momento, no começo do ano, a Polícia Federal e o André Mendonça queriam ir para cima do Lulinha, do filho do Lula. E aí quebraram o sigilo, fizeram isso, aquilo, tal. A imprensa também fez um burburinho, tentou acusar já o Lulinha antecipadamente, a oposição, os bolsonaristas também. E aí a Polícia Federal acabou inocentando o Lulinha, falando, ó, não tem nada, nenhum indício contra ele, absolutamente nada. Aí deu ruim aí para os bolsonaristas. Só que, ao mesmo tempo, a Polícia Federal descobriu que, olha, aparentemente quem está roubando os aposentados, quem roubou, na verdade, né, não está mais roubando, que o governo Lula acabou com a roubalheira, mas quem roubou os aposentados foi o Bolsonarinho e não o Lulinha. Por quê? Porque a polícia fez uma operação gigante, aí, mega operação em vários endereços e contra vários alvos, e pegou o principal alvo ali, que era o irmão da sócia do Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro mora numa mansão de 15 milhões e que ele abriu um escritório de advocacia. E aí ele colocou o endereço do escritório dele como a mansão dele. Se você não sabe, é porque em escritórios de advocacia não se pode ter grampo e para ter uma operação de busca e apreensão só em alguns casos específicos. Aí tem uma certa blindagem na própria casa do Flávio Bolsonaro. E a sócia dele, ele tem uma sócia que é quem administra as finanças do escritório do Flávio, que é um escritório muito bem sucedido. Olha só, comprou uma casa de 15 milhões de reais, está recebendo muita grana via escritório de advocacia, o Flávio. Lembrando que não tem processo, você busca lá processos na justiça em que o Flávio é advogado. Então, escritório de advocacia que ganha muitos milhões de reais. Olha, se você que está assistindo Plantão Brasil é advogado e você não ganha muitos milhões de reais sem trabalhar em nenhum processo, ó, tá perdendo uma oportunidade aí com o Flávio Bolsonaro de aprender como ele faz, ó. Não faz nada, aparentemente, tá toda hora em campanha e ganha milhões de reais. Que coisa, né? É aí a nova maneira de ganhar dinheiro nessa carreira. Não sabemos exatamente como, mas, ó, entra. Se eu falar aqui que é dinheiro público roubado, ele manda eu tirar o vídeo do canal. Então eu não vou afirmar isso aqui, porque o Flávio Bolsonaro e o Cássio Nunes Marques já estão assim, ó, para tirar o Plantão Brasil do ar. Não vamos cometer esse erro. Então, mas você deixa aí sua opinião, que deixar a opinião nos comentários, isso é livre, tá? Isso não podem tirar do ar. Então deixa aí sua opinião se você acha que é ou não. Aí, o Flávio Bolsonaro colocou essa sócia aí, ou seja, ela cuida das finanças. E o irmão dela, de repente, era sócio do careca do INSS num paraíso fiscal. Foi feita a busca e apreensão contra ele. E aí, ontem, foi feita a busca e apreensão novamente contra o careca do INSS. Aí você fala, mas peraí, Thiago, como assim busca e apreensão se ele já está preso? Acontece o seguinte, o careca do INSS tinha carros e tinha ali algumas provas dos crimes que pegam aliados dele, que a polícia não sabia onde estavam escondidos até agora. E olha, ele está preso aí já faz quase um ano e ele não vazou para a polícia. E a polícia queria saber onde tá isso aí. Só que quando a polícia pegou o irmão da sócia do Flávio Bolsonaro, irmão da sócia, não é que ela é amiga, não. Você pode saber, na sua vida você tem amigos e amigas. Agora, para você transformar esse amigo ou amiga em sócio que administra as suas finanças, tem que ser, assim, uma ligação muito forte. E aí, depois de pegar o irmão da sócia do Flávio Bolsonaro, a polícia descobriu onde estavam os bens que o careca do INSS comprou com dinheiro público roubado, com dinheiro dos aposentados. E também onde ele guardava mais provas sobre os crimes. Aí ferrou, viu? Aí ferrou de vez. A polícia apreendeu aí carros, apreendeu tudo que estava dentro dos carros e fez mais apreensões. E para você ter uma ideia, a coisa é tão feia que a polícia não disse o nome do alvo da operação, porque o carro era do careca do INSS, os carros, e tudo apreendido, tá? Ligado a ele. Mas foi apreendido no endereço que não era dele. A polícia não disse qual é o endereço. E nem ali quem é a pessoa que também foi alvo da operação. Eles falam, isso aí, quando se estão cogitando que pode ter uma operação contra o Flávio Bolsonaro. Tem gente cogitando, já saiu matéria no Globo, saiu matéria no Metrópolis, que
o Flávio vai sofrer uma busca e apreensão no âmbito do André Mendonça aí, na operação do caso Master, no âmbito dessa operação convocada ali, ordenada pelo André Mendonça, operação, tem gente dizendo. Tem gente dizendo, Merval Pereira no caso, que vai ser o Alexandre de Moraes, que vai fazer uma operação contra o Flávio Bolsonaro no âmbito da operação aí contra o Comando Vermelho. Fala que coisa. Um bolsonarista bem famoso de um podcast bolsonarista falou aí anteontem que vai ser o Flávio Dino que vai fazer uma operação contra o Flávio Bolsonaro por conta de emendas parlamentares roubadas. Você fala, caramba, tem gente de locais diferentes, com fontes diferentes, falando que vai ter operação contra o Flávio. De 13 ministros do STF diferentes, devem estar aí os ministros fazendo aí, talvez jogando aí um joquempô, né, um pedra, papel, tesoura, para ver, ó, quem que faz a operação contra o Flávio primeiro. Vai ter que fazer fila agora de ministros para fazer a operação contra o Flávio. O fato é que ninguém fez até o momento, a não ser que a de ontem seja ligada a ele diretamente. Indiretamente, você vê, é o cara que alguns acreditam que é o laranja do Flávio Bolsonaro, porque é muito estranho. Por que a sócia do Flávio Bolsonaro, que não tem trânsito político, ela teria o irmão dela como sócio do careca do INSS que estava roubando os aposentados num paraíso fiscal, nas Ilhas Virgens Britânicas? Fala, pô, o careca do INSS estava roubando aposentados. A roubalheira começou no governo Bolsonaro. A Polícia Federal já indiciou o ministro do Bolsonaro da época da presidência, tá? da Previdência, tá? Já foi indiciado e a polícia fez a operação contra ele na semana passada e falou, olha, ele recebeu aí, no mínimo, ele estava recebendo 500 mil de propina para abafar o esquema lá dentro do INSS. Você fala, caramba, ministro do Bolsonaro. Só que esse ministro entrou no governo Bolsonaro em abril de 2022. Os esquemas começaram bem antes. Era outro ministro, que era o Onyx Lorenzoni. A Polícia Federal também está indo para cima dele. E aí a polícia está descobrindo aí, pouco a pouco, sobre as propinas. E nisso aí, esse cara que é do INSS vai lá, começa a roubar o dinheiro, é amigo de ministro do Bolsonaro e tal. Aí ele fala, pô, vou pegar os milhões que eu tô roubando e eu vou colocar num paraíso fiscal. Ele fala, tá, nossa, é coisa normal, né? O cara tem dinheiro sujo, ele põe num paraíso fiscal, tá? Coisa normal de bandido. Aí ele fala, tá, mas eu vou abrir a minha empresa offshore, que num paraíso fiscal eles abrem eu digo empresa porque é um tipo de CNPJ, né? Que é uma offshore, abrem lá para fazer investimentos com esse CNPJ. É sempre um fundo de investimento, um fundo, coisa assim, que eles metem muito dinheiro, o país lá não pergunta de onde vem essa grana, no caso, dinheiro público roubado do Brasil, ou seja, o país não pergunta se é dinheiro de crime ou não, e eles vão fazendo investimentos aí com isso. Investimentos que são feitos majoritariamente nos Estados Unidos e na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Você fala, caramba, Thiago, então, peraí, esses paraísos fiscais funcionam assim? A pessoa pega dinheiro sujo, dinheiro de tráfico de drogas, de crime, de dinheiro público roubado de países aí, qualquer país aí, e aí, inclusive do Brasil, aí coloca num paraíso fiscal, que é um país qualquer, aí tem vários, e aí pega esse dinheiro e faz investimentos, geralmente nos Estados Unidos com esse dinheiro sujo. Então quem lucra com isso são empresas estadunidenses. Os Estados Unidos financiam a corrupção no mundo inteiro. Exatamente isso. Bem-vindo ao mundo. Isso aí você não vai ver na imprensa, tá? Esse tipo de análise. Aí, ele colocou o dinheiro lá. Mas por que ele colocaria como sócio o irmão da sócia do Flávio Bolsonaro? Esse é o X da questão. Só que quando pegaram os celulares dele, aí descobriram onde estavam os bens do careca da INSS. Porque pelos celulares dele devia ter alguma coisa ali. Só que o cara é irmão da sócia do Flávio. Vai chegar em Flávio Bolsonaro. E tá apavorado o Flávio Bolsonaro, que já tem vários aliados falando, ó, tá ruim a sua situação. Para piorar para o Flávio, o Valdemar Costa Neto deu uma entrevista à CNN, enquanto acontecia aí a operação contra o careca do INSS. E o Valdemar Costa Neto foi perguntado aí da candidatura do Flávio. Continua, não continua, como é que é? Estão falando aí, em Brasília, que um resquício aí, um último suspiro da candidatura do Flávio Bolsonaro vai ser se ele conseguir colocar a Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura do Bolsonaro, ou seja, tem um trânsito com o agro. Vamos lembrar que é o agro quem estava financiando a tentativa de golpe do Bolsonaro. O agro aí tem bilionários no Brasil. E aí, ela é do Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira. E ela ali, sendo vice do Flávio Bolsonaro, ela conseguiria unir parte da classe política, que é a bancada do agro,
na candidatura do Flávio. E aí o Flávio Bolsonaro teria um apoio, uma musculatura na sua candidatura que hoje não tem, são aí dezenas de deputados que estarão pedindo voto para ele, estarão aí movimentando suas bases eleitorais para o Flávio Bolsonaro, financiados, obviamente, com muita grana do agronegócio. Deputados aí que são financiados por alguns empresários multimilionários. Não estamos falando aí, olha, eu, Thiago dos Reis, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Você vai ver quanto arrecadei na minha pré-campanha. Está aqui, primeiro link da descrição. Até agora deu mais ou menos 60 mil reais em que um mês e meio de arrecadação. Cada plantonista vai fazendo aí a doação de quanto pode. Estamos falando aqui de pré-candidatos, né, mas serão candidatos a deputado federal em vários estados. Estamos falando aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Aí tem, obviamente, o Centro-Oeste inteiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, aí entra, é do Brasil inteiro, tá? O agro está no Brasil inteiro. E esses deputados têm aí patrocínios que um cara vai fazer uma doação, é doação de 1 milhão. Tá? Aí você vê, caramba, é 20 vezes mais do que você arrecadou em tanto tempo. É uma doação dos caras. São caras aí que têm aí um aparato muito grande. E esse cara, quando recebe tanta grana para a campanha, isso é a campanha que recebe aí dos empresários diretamente, fora as maneiras com que esses empresários ajudam indiretamente. Quando esses caras entram na campanha do Flávio, é muita coisa. Aí você fala, caramba, Thiago, isso é um problema, hein? O Bolsonaro teve isso em 2018, em 2022, você viu, né? Ganhou uma, em 2022 quase ganhou, mesmo o Brasil tá naquela desgraça. Só que o Flávio não terá. Não vai ter. Como assim, né? Não vai ter. Com vocês aí, o Valdemar Costa Neto falando aí sobre a Tereza Cristina e sobre o Flávio Bolsonaro, tá? Vamos lá, vou colocar a fala do Valdemar. Para a disputa. Ele disse ainda que o partido busca estruturar o projeto a partir de agora. Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. E ele foi escolhido, o Bolsonaro escolheu o Flávio, e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto. E eu vou ter uma reunião hoje à tarde com o Flávio, vou ter uma reunião com o Flávio e com o Rogério Marinho para discutir isso aí. Nós vamos conversar com os outros partidos, estamos conversando. Ô Caio, nessa mesma entrevista para o Bastidores, Valdemar Costa Neto falou sobre a senadora Tereza Cristina. Ontem a gente falou tanto dela aqui, uma das cotadas para ficar com a vaga de vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, mas o presidente do PL já disse que a senadora tem outros planos. A gente falou ontem que haveria essa reunião, teve a reunião do Valdemar com a Tereza pela manhã e depois o Valdemar foi até o nosso estúdio em Brasília e deu essas declarações porque ele já tinha acabado de falar com ela, sondado ela para ser candidata a vice junto com o Flávio, e ela disse que a pretensão dela é ser presidente do Senado, né? Então já descartando. Então aí a vice dos sonhos do Centrão para o Flávio Bolsonaro já falou, olha, eu prefiro ser presidente do Senado. Como assim presidente do Senado? Ela prefere não ser candidata aí a vice do Flávio Bolsonaro. Aí ela, como senadora, no ano que vem, ela já deve estar aí articulando com os senadores atuais e vai articular com os que forem eleitos para que no ano que vem vai ter eleição para a presidência do Senado no dia 1º de fevereiro, tá? Se você não sabe, plantonista, te explico. Dia 1º de fevereiro, os parlamentares que forem eleitos esse ano no dia 4 de outubro vão assumir. 1 de fevereiro do ano que vem. E aí, já no primeiro dia, tem eleição para presidente da Câmara e do Senado. E a Tereza Cristina, que ela tem aí bom trânsito até entre membros do governo Lula, tá? Até entre o PT e tudo mais. Ela fala, eu posso ser presidenta do Senado, eu sou menos aí traidora do que o Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre traiu o governo várias vezes, sou menos radical aí do que alguns que tem aí na direita, então quem sabe consiga. Eu vou, em vez de ser presidente do Senado, caro plantonista, no caso seria presidenta do Congresso Nacional, tá? Então, presidenta do Congresso Nacional, ela preside ali, tem um poder muito grande, muito, muito grande. O presidente da Câmara, ele tá ali na frente do presidente do Senado na linha de sucessão. Mas o presidente da Câmara é presidente de 500 e tantos deputados. O presidente do Senado são 81 senadores.